Bom dia para vocês. Bom estar nesse bom lugar. Vocês têm um lugar muito aconchegante para adoração a Deus e para se reunirem para poder servir a comunidade também. Imagino que aqui tem outras atividades durante a semana que fazem desse prédio não só um prédio de adoração, mas um prédio de serviço, não é verdade? Que torna essa comunidade mais relevante para esse bairro e para essa cidade. Deixa eu me apresentar para vocês saberem quem hoje vai compartilhar com vocês a palavra. Meu nome é Wendel. Trabalho na Casa Publicadora Brasileira, a editora da Igreja Adventista, que fica em Tatuí, pertinho daqui, mais ou menos 1 hora de viagem. Estamos lá há mais ou menos 9 anos. Minha esposa está me acompanhando, a Ângela está ali, meu filhinho Gabriel, de 5 anos. E a minha formação é em jornalismo e teologia. Sou pastor ordenado também. E atualmente estou fazendo um mestrado na área de ciências da religião, em São Paulo, na Universidade Metodista, tentando entender um pouquinho como que o adventismo pode se comunicar com o século XXI, com a cultura hoje que nós temos em vigência. Portanto, comunidades como essa, que são comunidades desenhadas, pensadas para o contexto urbano, para se comunicar com a cultura do século XXI, são objeto do meu estudo e tenho muito interesse em estar com vocês e da gente poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Nós temos também uma comunidade em Tatuí, que se reúne no Colégio Adventista local. Nós chamamos essa comunidade de A Rede, porque nós temos o objetivo de ter uma vivência do cristianismo menos formal e mais horizontal, com base nos relacionamentos. Então, para nós, a ideia de células ou pequenos grupos é muito importante, e de serviço à comunidade também. E nós, aos sábados, usamos a capela da Escola Adventista para fazermos a nossa celebração. Temos o nosso encontro semanal. E nós tivemos no mês de janeiro agora uma série intitulada na nossa comunidade O Poder do Compromisso. Essa foi uma série que foi inspirada numa outra comunidade de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo, chamada Comunidade Encontro Anália Franco. E nós gostamos muito da abordagem que eles fizeram e achávamos que seria interessante ter essa abordagem no começo do ano. E logo que o Maurício me convidou para estar aqui com vocês hoje, eu pensei, acho que eu vou compartilhar algo do que a gente vivenciou durante esse mês. Eu creio que vai ser útil para a comunidade de vocês. O primeiro mês do ano já foi. E agora a gente começa a dar conta de que as promessas que a gente fez no Réveillon, talvez não foram tão sólidas como nós imaginávamos. Aliás, ano após ano a gente costuma passar por isso, não é verdade? Das várias promessas que a gente realiza para um ano que começa. É interessante que as pessoas que estavam encantadas debaixo dos fogos de artifício, seja na Avenida Paulista, seja em Copacabana, seja em Sydney, seja em Londres, seja na Times Square, Nova York, essas pessoas que estavam encantadas debaixo dos fogos de artifício certamente viraram uma para as outras, se confraternizaram quando chegou a meia-noite do dia 31 de dezembro e desejaram um ao outro saúde, prosperidade, felicidade, boas realizações e assim vai. Os que são mais religiosos, quem sabe, falaram, olha, que você tem um ano abençoado. Mas, dificilmente, eu quero imaginar que não. Talvez até eu não falaria isso e você também não. Dificilmente um viraria para um outro no contexto de Réveillon e diria o seguinte, eu quero que você tenha um ano de 2018 com mais compromisso. Dificilmente alguém falaria isso. Soaria até fora do local. Você ali na praia e tal, os fogos, olha, eu queria desejar para você um ano de 2018 com mais compromisso. Só que, por mais estranho que isso soe, o compromisso, ele é o motor para que tudo aquilo que a gente costuma dizer, que a gente deseja para o outro que se realize no ano novo, ele aconteça. A saúde só será fruto de compromisso. A prosperidade só será fruto de compromisso. Relacionamentos mais sólidos, mais significativos, uma família mais unida, mais abençoada, só é fruto de compromisso. Promoção no trabalho, crescimento profissional, financeiro, conquista de imóvel, de bens, só é possível com compromisso. Porque senão a gente vai imaginar que tudo isso que a gente deseja cai do céu para nós como os fogos de artifício. Como se fossem um passo de mágica. E na verdade isso não acontece. E quando a gente começa o mês de fevereiro, a gente percebe que realmente não acontece. E se a gente começar a estabelecer compromissos e conseguir cumprir com esses compromissos, a gente vai perceber que as reais mudanças e profundas mudanças que têm acontecido em nossa vida, elas realmente acontecem. E os resultados são esses que nós desejamos.
Agora, o que dizer quando a gente pensa em compromisso relacionado à espiritualidade? A espiritualidade é um tema que tem sido estudado por várias ciências hoje. Psicologia tem estudado, antropologia tem estudado. As ciências da religião, de modo geral, que bebem das ciências sociais, têm procurado estudar a espiritualidade. Porque a gente percebe um fenômeno hoje contemporâneo de que as pessoas estão se sentindo muito à vontade para procurar um caminho espiritual que não dependa de uma instituição religiosa. Então, no passado, se antes alguém, para desenvolver uma espiritualidade, dependia de um pastor, de um padre, de um sacerdote, de um pai de santo, né, de uma comunidade, de um vínculo, hoje a gente percebe que as pessoas estão procurando caminhos alternativos para isso. Na verdade, a própria definição de espiritualidade, ela está mais ampla. Necessariamente, ela não precisa estar vinculada a algo religioso. Mas no contexto acadêmico, espiritualidade se entende como tudo aquilo que dá um sopro de vida, tudo aquilo que dá uma motivação, tudo aquilo que dá um sentido para a existência. E isso pode estar relacionado, por exemplo, ao engajamento político. A gente está num ano eleitoral, de muita polarização. Então tem muita gente que está encontrando significado, sentido para a vida, para a existência, a partir do engajamento político. Há outros que têm um engajamento ecológico muito forte, o engajamento social com N causas que são transversais. Desde coisas relacionadas ao seu bairro, desde coisas mais abrangentes relacionadas à sua cidade, ao mundo, causas globais que fazem ele viajar e fazer um turismo de solidariedade. Obrigado. Então, a gente percebe que o significado da espiritualidade hoje ele está muito mais amplo e tem que ver com tudo aquilo que dá sentido, aquilo que dá propósito para a existência, aquilo que faz valer a pena viver, gastar o nosso tempo, ver os dias passando, a gente se engajando nisso. Pessoas realizadas, pessoas felizes, são pessoas que são comprometidas. Mas, curiosamente, a gente vive um momento da história humana, especialmente no Ocidente, em que a gente tem talvez uma geração, a geração mais descomprometida da história. É verdade que quem julga a geração atual são as gerações anteriores. Então, aquele que viveu a vida toda trabalhando, por exemplo, concursado num órgão público, ou vivendo 30, 40 anos dentro de um banco, dentro de uma empresa como a Petrobras, ele olha agora para um millennial, né? Para alguém da geração Y, da geração Z, que é a próxima que está vindo, e vê que essa pessoa não está preocupada com um vínculo empregatício para a vida toda no mesmo local de trabalho. Ela não tem compromisso com isso. Ela quer subir logo, ela quer fazer algo que realize, ela quer mais informalidade, ela quer mais qualidade de vida, quer conciliar melhor sua profissão com o seu trabalho, enfim. Então ela não tem aquele compromisso de ter aquele orgulho de chegar para o filho e falar assim, filho, bati cartão 30 anos no mesmo lugar. Né? Então a geração mais antiga olha para a geração mais nova e fala, essa é uma geração de não compromisso. Isso se manifesta na questão do emprego, isso se manifesta na questão dos estudos, isso se manifesta na questão das finanças, isso se manifesta na questão dos relacionamentos. Então, olha o contrassenso que nós estamos vivendo. Eu estou querendo levantar essa problemática para você entender a importância do que a gente está refletindo nessa manhã. Nós fomos, de acordo com a Bíblia, desenhados, nós somos seres que fomos desenhados para ter compromisso. Nós somos seres desenhados para ter compromisso. No entanto, a gente parece viver a época, o momento da história, em que as pessoas têm menos compromisso. Qual que é o resultado disso? Você tem um impulso fortíssimo para ser comprometido. Esse é o ideal da tua vida, você foi desenhado para isso. O proprietário, aquele que desenhou essa máquina, fez para isso. No entanto, nós não temos vivido, via de regra, com compromisso. Seja com a nossa família, com o nosso emprego, com a espiritualidade, com o que for. O resultado é frustração. O resultado é falta de sentido. O resultado é falta de significado. O resultado é bater em portas que são ilusórias. O resultado é olhar para a sua existência e falar assim, está valendo a pena viver? Está valendo a pena, dia após dia, fazer o que eu faço? Então esse é um dilema que nós temos hoje na nossa sociedade. É a leitura que eu faço, eu não sei se faz sentido para vocês. Estou vendo um ou outro balançando a cabeça, acho que talvez faça sentido. O que a Bíblia teria a nos dizer sobre isso? O que a Bíblia poderia nos ajudar a viver uma vida com compromisso? Na nossa série que nós fizemos lá na igreja, nós tivemos 3 temas. Então nós vamos ter hoje só um. E eu escolhi o último, que é o compromisso com Deus.
No modo como nós organizamos, que o pessoal também da Anália Franco organizou o tema, a gente dividiu em compromisso pessoal, compromisso consigo, compromisso com a sua comunidade e compromisso com Deus. Pode parecer estranho a gente colocar o compromisso com Deus como a última coisa, o último tema dos 3. Você pode falar assim, mas pastor, não deveria começar com um compromisso com Deus? Só que acontece que se a gente não consegue estabelecer compromissos básicos com pessoas com quem a gente vive, com quem a gente vê, a gente toca, a gente se relaciona diariamente, talvez fique mais difícil ainda estabelecer um compromisso com quem a gente não vê, quem a gente não escuta via de regra, com quem a gente não parece ter um contato presencial. E a gente vai perceber, a partir da mensagem de hoje também, que o compromisso com Deus, que seria o último desses capítulos, desses tópicos, é aquele que direciona o meu compromisso pessoal e aquele que direciona meu compromisso com a comunidade. Se nós sabemos um texto da Bíblia, muito conhecido, muito lido hoje, Mateus capítulo 7, ele está no contexto do Sermão da Montanha, ele está no fim do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, versos 24, os versos finais do sermão. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Nesse contexto em que as pessoas se sentem à vontade para estarem desvinculadas das instituições religiosas, dos grupos religiosos, para viver o seu próprio caminho de espiritualidade, o Sermão da Montanha é um dos trechos preferidos da Bíblia para esse público. Por quê? Porque no Sermão da Montanha Jesus faz uma releitura da religião do seu tempo. Ele faz uma releitura da religião do Antigo Testamento, a religião judaica. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, vocês sempre ouviram isso, vocês sempre ouviram aquilo outro, vocês achavam que era para fazer assim, mas agora eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Um caminho que não contraria o que foi revelado antes, mas um caminho que resgata a essência daquilo que foi dito. Portanto, o Sermão da Montanha vai chamar muito a atenção das pessoas hoje, e ele continua relevante, tão relevante quanto no primeiro século. Só que talvez o que muitas pessoas se esquecem é que Jesus termina o Sermão da Montanha com um apelo para o compromisso. Olha o que ele diz no verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, quais palavras? Tudo o que ele disse no capítulo 5, no capítulo 6 e metade do capítulo 7. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Mas, verso 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que ilustração fantástica de Cristo, o mestre das ilustrações. Jesus aqui diz que faz parte da caminhada humana ter chuva torrencial, ter transbordamento de rio, ter vento batendo com ímpeto. As circunstâncias adversas fazem parte de toda a jornada humana, de qualquer ser humano. No entanto, a diferença está entre aqueles que escutam a palavra de Deus e são praticantes dessa palavra. O cristianismo, com seus mais de 2 bilhões e 300 milhões de praticantes ao redor do mundo, se tornou uma religião por excelência, uma religião do discurso. No entanto, o que os próprios cristãos estão querendo vivenciar, e essa pode ser o grande resgate da mensagem cristã e da vivência cristã, e o que o mundo, os outros 5 bilhões de habitantes do mundo também esperam ver nos cristãos, não é só uma religião do discurso, mas é a religião das obras que estejam fundamentadas num discurso. É um discurso que se traduza num estilo de vida, num propósito, numa postura diante da existência. Portanto, o cristianismo não é só uma declaração de crenças, e não é só uma aceitação cognitiva, intelectual dessas crenças, mas é uma compreensão, é uma leitura da realidade do mundo e uma postura diante da vida. Cristianismo tem que ver com um modo de viver, com um jeito de ser no mundo, e isso baseado a partir de uma revelação que Deus dá e um exemplo que nós encontramos em Jesus Cristo.
Portanto, Jesus diz que todo aquele que escuta o seu discurso, mas não pratica esse discurso, é como uma pessoa que edificou sua casa sobre areia. Ou seja, a frustração e a ruína são certas. Por um contexto e por uma geração de pessoas que, como sempre, em qualquer tempo da humanidade, foram desenhados para ter compromisso, viver uma vida sem compromisso é como construir a casa sobre areia. É ter um contato superficial com qualquer coisa que seja importante na existência. É como ouvir as palavras e não praticar. É não ter compromisso com isso. O que seria uma espiritualidade cristã comprometida no contexto do século 21? Muitos livros têm sido escritos sobre isso, das mais variadas vertentes, das mais variadas tradições. Nessa série, aqueles que conceberam a série escolheram um autor, e esse autor propõe pelo menos 5 características para a gente pensar no que significaria uma espiritualidade comprometida hoje no século 21. A primeira coisa é que essa espiritualidade é marcada pela oração. E a gente tem que entender a oração como algo além de uma prática, de uma atividade, de uma tarefa ou de uma meta a ser cumprida na minha agenda diária. A gente precisa entender a oração. Se a gente entende cristianismo, a espiritualidade cristã, como uma postura diante do mundo, a oração também é uma postura. É mais do que uma atividade. Ela se concretiza numa atividade. Antes da refeição, quando eu acordo, ao vou dormir, ao sair de casa com a minha família no carro, mas ela, sobretudo, é uma postura. Ou seja, é a busca consciente, intencional, do senso da presença de Deus em tudo que eu faço. É desenvolver a percepção, a sensibilidade de Deus falando por meio da sua palavra, por meio da minha consciência, por meio das circunstâncias, das portas que se abrem e se fecham, por meio da experiência, daquilo que dá certo, daquilo que dá errado, quando eu faço ou não faço a vontade de Deus. A oração, portanto, tem que ver com uma postura diante da vida. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia, no livro de Tessalonicenses, orai sem cessar. Ou seja, não dirija com os olhos fechados que você vai bater. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas tenha a postura de oração, de percepção da presença e condução de Deus na sua vida. Viva cada dia com essa percepção. Segunda coisa que o autor sugere é que aquele que está vivendo uma espiritualidade cristã no século 21 é alguém que tem que estar preocupado com a prática da justiça. E veja, isso aqui é mais relevante do que nunca. A gente já está virando o 3º ano no Brasil em que a Lava Jato é a principal notícia e matéria recorrente nos noticiários. O anseio da população brasileira por justiça é grande, tem sido cada vez maior. E nós vamos verificar qual vai ser o efeito disso nas urnas em outubro agora. O ponto é que nós, como cristãos, sempre fomos, mas mais do que nunca, nesse tempo, somos chamados a sermos praticantes da justiça. Sermos corretos no que fazemos. Sermos honestos. Sermos coerentes na venda do carro, na comercialização da casa, na condução dos nossos negócios, na honestidade para com os nossos funcionários e os nossos superiores. Mais do que nunca nós somos chamados a sermos justos, a prática da justiça. E isso não tem que ver com a espera de um sistema justo, com a espera de uma comunidade justa. Isso tem que ver com uma postura individual, sobretudo que começa individualmente, em que eu tenho pequenos gestos de justiça, que necessariamente não precisam ser aplaudidos, não precisam ser postados no Facebook para receberem curtidas, mas eles são gestos de justiça. Terceiro aspecto que o autor fala sobre a espiritualidade cristã hoje é um cuidado com a criação. E veja, isso não faria sentido, mais sentido, a gente falar há um tempo atrás. A gente vive hoje num mundo marcado pelas revoluções industriais, por todos os movimentos que nós temos de exploração da natureza. E apesar do chamado de Deus para o ser humano cuidar da natureza vir desde o Éden, a gente olha isso desde o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Deus colocou o homem no jardim para cultivá-lo e guardá-lo. Deus deu domínio do homem sobre peixes, animais e sobre toda a natureza. E esse domínio, ao longo dos séculos, foi interpretado como capacidade ou liberdade para a exploração irrestrita dos recursos naturais. Só que o que a gente enxerga na Bíblia é que ao Deus criar o ser humano à sua imagem e semelhança, Ele criou o ser humano para que a sua imagem e semelhança cuidasse do ambiente que Deus desenhou e criou para ele.
Portanto, o cuidado com a criação é também um aspecto da espiritualidade cristã. Isso tem que ver com o nosso estilo de vida. Isso tem que ver com a redução de consumo. Isso tem que ver com a busca de uma vida de simplicidade. Isso tem que ver com a nossa alimentação. Isso tem que ver com os hábitos do contexto urbano. Isso tem que ver com N coisas que fazem parte do nosso estilo de vida. Cuidado com a criação. Quarto ponto que o autor coloca é que a espiritualidade cristã hoje também tem que ver com o acolhimento do outro. E veja, essa é uma questão muito discutida hoje. Acho que foi em novembro até metade de dezembro. Em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, houve a exposição de um mês, mais ou menos, do chamado Museu da Inclusão, em que se dava a oportunidade que chegava, que visitava, muitas pessoas não podiam visitar ao mesmo tempo. Fiquei com vontade de ir, não foi possível ir. Mas vi algumas matérias sobre. Então você chegava, 25 pessoas podiam entrar naquele espaço que foi pensado para isso. Você pegava um calçado, você pegava um fone de ouvido, e durante 10 minutos, você com fone de ouvido, escutava a história de alguém. Das mais variadas experiências. Gente refugiado, várias histórias você tinha ali. E você estava calçando o sapato daquela pessoa. Então, se você calçasse um número diferente, ia apertar ou ia folgar no seu pé. Mas você ia caminhar durante 10 minutos, ou sentar, usando os sapatos dessa pessoa, o calçado dessa pessoa, o tênis, o que fosse, ouvindo a experiência dessa pessoa. Na verdade, o nome era Museu da Empatia, perdão, não é da inclusão, da empatia. E o objetivo, como o nome diz, da exposição é exatamente gerar esse sentimento de eu me colocar no lugar do outro. A questão da empatia. Num tempo em que a gente vive extrema polarização hoje no mundo, direita e esquerda, nacionalistas e globalistas, Bolsonaro e Lula e outras coisas mais, a gente precisa entender que já faz parte da mensagem cristã há muito tempo. A ideia de que o cristianismo é a religião do outro. O cristianismo desenvolve em nós a percepção em relação ao outro. Jesus foi o exemplo máximo disso. Por isso que ele se doou por nós. Então, muito mais do que nós sermos movidos por uma ideologia, seja de esquerda ou de direita, a mensagem cristã, a espiritualidade cristã nos traz princípios de empatia que são muito mais profundos e transformadores do que nós imaginamos. O último aspecto que o autor coloca, que está relacionado à espiritualidade nesse tempo, seria a ideia de compartilhar. A atitude, o valor do compartilhamento. E veja, a ideia de compartilhar, ela está ligada não só de nós compartilharmos a nossa trajetória, a nossa existência, a nossa caminhada, mas também de compartilharmos os nossos recursos, o nosso conhecimento, a nossa experiência. Você sabe que existem hoje alguns experimentos de economia compartilhada. A gente tem vivenciado alguns aplicativos, alguns serviços que são baseados nessa ideia de economia compartilhada. Existem pessoas, por exemplo, que trocam serviços. Isso tem que ver até com o próprio consumo. Então, você conhece inglês, você me dá uma aula de inglês 1 hora por semana, e eu, em compensação, vou lá e arrumo o encanamento da sua casa. Troco o chuveiro, faço alguma coisa, eu presto um serviço dentro de uma habilidade, você presta um serviço para mim dentro de uma habilidade que você tem. A ideia de compartilhamento, ela está presente hoje, cada vez sendo mais buscada na nossa sociedade, mas a gente tem que se lembrar que o verdadeiro compartilhamento de vida, de sonho, de intimidade, só é possível quando 2 pessoas ou mais compartilham o mesmo ideal e o mesmo senso de missão. Por isso que no plano de Deus, a ideia de igreja é uma coisa fabulosa. Por mais que muitas pessoas estejam desistindo da ideia de igreja, é porque estão desistindo a partir de uma caricatura, de uma experiência negativa que tiveram com a igreja. Mas a verdadeira experiência transformadora e autêntica de igreja é algo que Deus nos desenhou para vivenciar. Portanto, 5 características esse autor coloca como características de uma espiritualidade contemporânea. Orar, como postura, não só como atividade, como prática. Praticar a justiça, cuidar da criação, acolher o outro e compartilhar. Faz sentido essas coisas? Parecem estar alinhadas às necessidades do nosso mundo e parecem estar alinhadas à revelação de Deus em sua palavra? Sem dúvida alguma. O ponto, e agora eu vou indo para a reta final da mensagem,
na nossa reflexão nessa manhã. O ponto é que o autor trabalha é que a ideia de fé, a própria etimologia, ou seja, a origem da palavra fé, bem como o próprio uso do conceito de fé na Bíblia, não está ligado a algo simplesmente cognitivo, na mente, teórico, uma crença. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso, em seu Filho, o Espírito que foi enviado. Você crê no nascimento virginal de Jesus, você crê na ressurreição literal de Cristo, você crê na criação em 6 dias de 24 horas, você crê no aparecimento literal, a parousia de Jesus Cristo nas nuvens do céu. Não é simplesmente uma profissão, uma declaração teórica de fé. A ideia de fé na Bíblia está ligado ao engajamento. E isso é tão forte na língua hebraica que a palavra para fé na língua hebraica, os hebreus eles eram muito concretos na sua linguagem. A palavra para fé na língua hebraica é como se eu me agarrasse a um tronco. É essa a ideia. Ou seja, é um gesto, é uma atitude. Não é simplesmente uma declaração verbal de algo que eu disse que existe e que está aqui dentro de mim. Portanto, fé está ligada a duas coisas. Está ligada à crença, é o modo como eu enxergo, como eu entendo a realidade. E fé está ligada ao meu engajamento, à minha postura, à minha atitude, para fazer com que essa realidade que eu enxerguei na minha mente, que faz sentido no meu coração, seja concreta. Gere impacto na minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Portanto, fé tem que ver com crença e fé tem que ver com engajamento. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7, aqueles que escutam essas minhas palavras e não as praticam, na verdade, não creem. Estão construindo sobre a areia e não sobre a rocha. Há um texto muito conhecido nas Escrituras, vamos abrir juntos e vamos ter um novo olhar sobre ele, quem sabe? Aplicando para esse contexto, que é o Salmo 119, verso 105. Isso é conhecido e memorizado por muita gente. Muitos de vocês devem saber de cor. Salmo 119, 105. A gente costuma usar esse texto, especialmente quando estamos estudando a Bíblia com alguém, ensinando sobre a Bíblia, a própria Bíblia em si, num estudo bíblico, e a gente diz, olha, a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso caminho. Se nós lemos juntos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E a gente pode, por exemplo, nesse texto, destacar o aspecto de que a palavra de Deus ilumina num contexto de escuridão. E isso é muito verdade, especialmente no momento em que a gente vive, de muita confusão ideológica, religiosa e assim vai. Mas existe um outro aspecto do texto que eu gostaria de destacar, dentro do contexto que nós estamos explorando aqui. A palavra de Deus é lâmpada, não só porque ela ilumina, mas porque ela dá direcionamento. E veja a metáfora que é usada pelo salmista. A nossa caminhada é um caminho. A nossa jornada, a nossa vida é um caminho. Se você lê a Bíblia com atenção, aqueles que já leram a Bíblia, quem sabe de capa a capa, alguma vez, devem ter percebido, especialmente no Antigo Testamento, quantas vezes a ideia de andar, a ideia de caminhar, a ideia de seguir o caminho, ela é repetida na Bíblia. A ideia de servir a Deus, de seguir a Deus, de ser fiel a Deus na Bíblia, geralmente é comparada à ideia de andar, de caminhar. É muito curioso isso. Faz todo sentido Jesus se apresentar no Novo Testamento como o caminho, a verdade e a vida. Faz todo sentido a gente olhar no livro de Atos, vendo que os primeiros cristãos demoraram um tempo para serem chamados de cristãos. Eles primeiro eram chamados de a seita do caminho. Por que isso? Porque a ideia, olha como que era a espiritualidade primitiva dos primeiros cristãos. A ideia da espiritualidade original do cristianismo não é uma ideia simplesmente de declaração de crença, mas é uma ideia de postura diante da vida, um jeito de viver. Eles são da seita do caminho, eles estão andando e seguindo o mestre. Aliás, a própria ideia de discipulado nos tempos de Jesus era essa. Não era a ideia de uma tela, não era a ideia de uma sala, pessoas uma olhando a nuca uma das outras e uma exposição cognitiva de um conteúdo. E terminado esse conteúdo, você recebia um diploma dizendo assim, parabéns, você é discípulo. Você já está graduado.
A ideia bíblica de discipulado é a ideia, vem viver comigo. Eu estou andando e você vem comer a poeira da minha sandália. Você vem andar comigo. Nós vamos dormir juntos, nós vamos acordar juntos, vamos comer juntos, nós vamos chorar juntos, nós vamos rir juntos, nós vamos passar por todas as experiências juntos. Portanto, a ideia bíblica de espiritualidade é a ideia de caminhar, é a ideia de estar no caminho. E é aqui, por isso que a palavra de Deus aparece como lâmpada, como aquela que dá direcionamento para a nossa caminhada. Todos estamos caminhando, alguns mais rápidos, outros mais lentos, alguns estão querendo parar e desistir da caminhada, pode ser, outros estão querendo voltar, mas o ponto é que a palavra de Deus é a única que pode dar direcionamento para a nossa caminhada. Se a gente pensar no compromisso, a espiritualidade, e espiritualidade não é só o que acontece no sábado, não é só o que ocorre na igreja, espiritualidade tem que ver com o sentido da vida, lembra da definição original? Portanto, religião não é só o que acontece quando eu coloco roupa de crente, como eu estou agora aqui, mas religião tem que ver quando eu estou com o meu calção na piscina, com meu filho, no clube, religião tem que ver quando eu estou com minha roupa de trabalho, pode ser sujo de graxa, ou envolto de computadores e coisas de tecnologia. Religião tem que ver com o meu cotidiano, com a minha vida, é a integralidade da minha vida. Essa é a ideia bíblica de religião. Se o compromisso com a espiritualidade tem que ver com o compromisso com os meus ideais, com os meus valores, eu saber, é uma busca por autoconhecimento e entender o que eu sonho, o que eu quero, onde eu quero chegar. Se compromisso tem que ver com a minha comunidade, com as pessoas que estão ao meu redor, minha família, minha igreja, meu grupo. Então, como que o compromisso com Deus direciona isso? O compromisso com Deus direciona o meu compromisso individual para que eu possa encontrar realização nisso. Porque se eu não tiver os parâmetros divinos para ter compromisso comigo mesmo, eu vou bater em portas que são ilusórias. Eu vou buscar coisas que são miragens, que não são verdadeiros oásis no deserto. E aí eu vou me frustrar, vou me decepcionar. A palavra de Deus é lâmpada porque ela direciona meu compromisso pessoal para estabelecer uma escala de prioridades, uma agenda que seja de acordo com as prioridades e a vontade de Deus, de acordo com o reino dele. E isso sim é segurança de estar no caminho certo. O compromisso com Deus faz com que meu compromisso com a comunidade seja marcado por um senso de utilidade. Então veja, o compromisso pessoal me dá realização. É a convicção, é o sentimento de que eu estou fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. De que minha vida está valendo a pena, de que cada dia está sendo vivida da melhor maneira, com propósito, com significado. E se eu for chamado para morrer, porque ninguém é imortal, se eu for chamado para morrer, eu vou ter o senso de que vai ter valido a pena ter vivido. Seja com 35 anos, seja com 80. Vai ter valido a pena ter vivido. Portanto, o compromisso pessoal, quando ele é direcionado por Deus, ele traz realização. O compromisso comunitário, quando é direcionado por Deus, ele traz senso de utilidade. Eu estou sendo útil, eu estou abençoando vidas, eu estou fazendo a diferença na vida de pessoas. A geração atual é uma geração que, quando a gente vê as pesquisas, mais do que salários altos, mais do que subir numa hierarquia de uma organização, a geração atual quer saber que aquilo que ela faz tem impacto, faz diferença. Por isso que cresce tanto o empreendedorismo social, por exemplo. Até como uma espécie de espiritualidade, de significado para a vida. Porque as pessoas querem fazer realmente a diferença, querem saber que aquilo está tendo algum impacto ambiental, social, o que for. Portanto, o compromisso comunitário, quando ele é direcionado por Deus, ele traz senso de utilidade. Realização, utilidade, quando a gente é direcionado pelo compromisso com Deus. Mas numa comunidade, e a gente termina mostrando esse slide para você, porque eu quero que você faça uma avaliação. Você deve estar fazendo, evidentemente, né? A gente vai se identificando com a mensagem e a gente vai aplicando a mensagem à nossa vida. Mas, eu não sei, vocês vão ter que agora fazer um teste de oftalmologia. Quem está mais no fundo? Vamos ver. Ah, tem outras TVs? É verdade. Eu que estou precisando fazer então, que eu não tinha visto. Usei óculos um bom tempo da minha vida.
Então vocês vão poder acompanhar bem aí. Imagine uma cebola, várias camadas. As pessoas que frequentam comunidades religiosas, comunidades cristãs, especificamente comunidades cristãs, elas podem assumir vários níveis de compromisso. Eu queria que você pensasse hoje, você que é um frequentador, ou membro aqui do Espaço Novo Tempo de Piracicaba, eu queria que você pensasse qual é o seu nível de compromisso com essa comunidade. Porque apesar de eu não fazer parte dela, a minha vinda aqui hoje só faz sentido se eu estimular você a assumir um compromisso mais significativo com essa comunidade. Um pastor americano chamado Rick Warren, muito conhecido, plantador de uma igreja na região da Califórnia, ele tem uma escala, ele que estabeleceu essa escala de compromisso que ele percebia das pessoas que frequentavam a sua comunidade. Ele percebia que havia um grupo de pessoas às quais ele queria se conectar e que ele queria atingir, que era o chamado sem igreja. Os Estados Unidos é um país tradicionalmente cristão, protestante, mas muitas pessoas têm se desvinculado das igrejas. Então ele queria se conectar com essas pessoas. E ele percebeu que esse era o grupo que estava envolto da igreja, do templo, mas eram pessoas que não entravam na igreja e que não se vinculavam. Esses aqui são semelhantes ao que diz Mateus 9,36. Era um grande grupo que estava ali, perto de Jesus, mas eram como ovelhas que não tinham pastor. Eram pessoas perdidas, sem direcionamento. Eram pessoas que precisavam ser pastoreadas, mas que ainda não haviam estabelecido um vínculo de pastoreio com alguém que eles consideravam de confiança. Alguém ou uma comunidade. Depois ele percebeu que havia um grupo de curiosos, pessoas que entravam no templo, que se conectavam com as células, com os pequenos grupos, que se envolviam num projeto de serviço ou outro daquela comunidade. Mas eles eram ainda o quê? Curiosos. E lá em Lucas capítulo 7, verso 11, diz que haviam dois grupos que seguiam Jesus. Um grupo mais próximo, chamado de discípulos, e um grupo maior, menos comprometido, chamado de multidão. Eles eram aqueles que comeram pão quando Jesus multiplicou. Eles aclamaram Jesus quando ele entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Eram pessoas que estavam acompanhando Jesus de longe, eles eram curiosos, mas eles não chegavam a estabelecer um compromisso mais próximo com o Mestre, de serem discípulos do Mestre. Depois nós temos em Romanos 12, verso 5, a metáfora de Paulo, a comparação de Paulo, comparando a igreja a um corpo. E aí vem a ideia de membro, né? De que nós fazemos organicamente parte de algo que é maior, de um corpo. E aqui a gente tem um nível de compromisso em que as pessoas começam a se sentir parte dessa comunidade. Elas se sentem agradáveis, um clima agradável da comunidade. Elas se sentem aceitas, acolhidas pela comunidade, têm afinidade com a comunidade. E elas se sentem e falam assim, puxa, é gostoso estar com aquele povo. Eles já são a minha turma, o meu grupo, faz diferença. Eu gosto de passar o tempo de lazer com eles, eu gosto de viajar com eles, eu gosto, enfim. Então eles fazem parte e aí eles se sentem membro. Efésios 4,12 fala de um nível posterior de compromisso. São os chamados comprometidos, aqueles que não só querem se sentir parte da comunidade, mas aqueles que querem ter a noção de que estão crescendo no processo de seguir Jesus. Então eles olham para a comunidade não só como um lugar agradável para se estar, olham para a comunidade não só como pessoas agradáveis para dividir a vida ou alguns momentos, mas começam a olhar para a comunidade como um mecanismo, um ambiente de crescimento e de desenvolvimento. Esse grupo aqui está querendo encontrar maturidade espiritual. Está querendo deixar de ser uma criança, um bebezinho espiritual, para se tornar alguém maduro espiritualmente. E aí, no plano do pastor Rick, qual que seria o último nível? Que é aquilo que Efésios capítulo 2, verso 10 diz. Talvez o nível mais profundo de compromisso que alguém possa estabelecer com a espiritualidade cristã é o nível em que Jesus vivia. É o nível em que os apóstolos viviam. Em que eles não eram meros consumidores de religião, mas eles eram ministros. E aí você pode pensar assim, mas ministro na tua cabeça pode estar relacionado a alguém que vai para o seminário teológico, vai se formar, é separado para esse trabalho e ganha para isso. A ideia bíblica de ministro não é essa. Essa é a ideia contemporânea de ministro. A ideia bíblica de ministro é alguém que seguiu os passos anteriores, encontrando o mestre nesse caminho,
e que se identificou tanto com a mensagem e que está tão engajado com a mensagem do Mestre que ele quer ser alguém que vive para servir, de acordo com aquilo que Deus desenhou e estabeleceu dentro dos seus dons. Qual que é o sonho de consumo? Agora eu vou usar a palavra consumo no outro sentido. Qual que é o sonho de consumo de um líder religioso? De um pastor de uma comunidade? Certamente é o sonho do pastor dessa comunidade. É ele ter o máximo de pessoas nesse nível de ministros. Porque aí, essas pessoas estarão não mais preocupadas consigo, mas estarão preocupadas com o outro. Como que eles podem ajudar outras pessoas a seguirem os mesmos passos que eles seguiram e seguir o Mestre bem de pertinho, como eles estão seguindo. E se nós sonhássemos para a nossa vida o compromisso para 2018 de nós nos desenvolvermos, superando novas camadas, novos níveis de compromisso que nós temos com Deus, a ponto de nós chegarmos a sermos ministros, estamos seguindo Cristo bem de perto. Porque aí o nosso senso de realização vai ser muito alto. E o nosso senso de utilidade também vai ser muito alto. Aí quem sabe você vai poder chegar no Réveillon de 2018, virar para a pessoa do seu lado e falar: você deseja um 2019 de muito compromisso. De muito compromisso. Faz sentido a mensagem dessa manhã, queridos? Se somos uma geração de falta de compromisso, é porque somos uma geração que está buscando algo que vale a pena crer, se engajar e viver. Eu creio, do fundo do meu coração, que as respostas estão nesse livro. Creio do fundo do meu coração que as respostas estão naquele Cristo que foi crucificado há 2000 anos e está ressurreto e se manifestando entre nós por meio do seu Espírito. Creio, no fundo do meu coração, que esses engajamentos, essa crença, esse sentido para a vida podem ser encontrados numa coisa que Deus inventou, que não foi o homem. E isso se chama igreja. Portanto, meu desejo para 2018 para você é um ano de muito compromisso, para que você possa alcançar realização e utilidade. Posso orar com você? Vamos orar? Fique em pé, por gentileza. Deus de amor e graça, te louvamos pelo privilégio de, em teu nome, estarmos reunidos nessa manhã, nesse lugar. Te agradecemos porque já pudemos exaltar o teu nome por meio de louvores, já pudemos manifestar nossa gratidão por meio de dinheiro, de oferta e de dízimo, mas agora, depois de ouvirmos a tua palavra, mais uma vez nós somos desafiados a tirar a religião da teoria e a colocarmos em prática. Ó Deus, ajude-nos assim como aqueles primeiros ouvintes que estavam sentados na encosta da montanha, que ouviram o sermão mais fabuloso que já foi pregado, que foi o Sermão do Monte por Jesus. Eles que foram desafiados a não só ouvirem as palavras, mas serem praticantes dela, nós hoje também somos desafiados à mesma coisa. E pela tua graça, nós queremos ser praticantes da tua palavra. Não entendemos tudo ainda, talvez não confiamos ainda como precisamos confiar, mas aquilo que nós já entendemos hoje nessa manhã, se isso faz sentido para o nosso coração e para a nossa mente, por favor, por meio do teu Santo Espírito, ajuda-nos a viver isso. Ajuda-nos a encontrar no Senhor a realização e o senso de utilidade para o qual o Senhor nos planejou. Abençoa, Deus, profundamente essa comunidade. Ajude-a para ser uma comunidade marcada pelo teu amor, pela expectativa da tua vinda, por um profundo compromisso de servir essa cidade, de fazer a diferença nas vidas das pessoas, inspirado pelo exemplo inquestionável de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.